Concidadãos do norte do país, como comandante militar, sinto o dever patriótico de vos dirigir umas simples palavras que outro fim não tem que não seja o tranquilizar os vossos espíritos nesta hora grave que o nosso país atravessa. Em primeiro lugar, desejo comungar convosco da confiança que, malgrado aqueles que tudo pretendem destruir, todos nós sentimos no futuro da nossa pátria, a construir na paz, na ordem, na fraternidade, na liberdade e na justiça, alicerces fundamentais de uma sociedade verdadeiramente democrática, socialista e independente. Em segundo lugar, quero manifestar a todos os meus soldados, sargentos e oficiais desta região militar do Norte todo o meu apreço e reconhecimento pela forma como souberam reagir na defesa dos mais profundos sentimentos do povo a que pertencem e que jamais, estou certo, a traiçoarão. A recordação que eu tenho do Brigadeiro Pires Veloso tem que ver essencialmente com o desenlace feliz da Revolução do 25 de Abril. É sabido que foi uma revolução que teve por objetivo restituir a liberdade aos portugueses para decidirem dos seus destinos, mas muitos dos seus autores, bastantes dos seus autores, acabaram por se deixar seduzir pela tentação de serem eles a definir mais do que o povo esses destinos. Para mim, o grande militar que seguiu a orientação correta de respeitar a liberdade dos portugueses para definirem os seus destinos a nível nacional foi exatamente Pires de Veloso. Estávamos frequentemente, éramos amigos, ele chamava-me o irmão António, tal era a nossa amizade. Entretanto, quando foi major-general, foi um oficial exigente com os seus superiores, tolerante com os subordinados, mas exigente na parte disciplinar. Foi um homem que nunca se serviu sempre o país de uma maneira patriótica, desinteressada, e fez muito pela parte universitária, cedendo terrenos quando foi o governador militar do Norte às universidades do Porto e do Minho. Foi um excelente militar, foi o que comandou realmente a contra-revolução, diríamos, do 25 de Abril, para ser o 25 de Abril implantado decididamente com o 25 de Novembro e ficando o país com uma democracia autêntica vivida até hoje. O 25 de Novembro garantiu a democracia e a liberdade ao povo português. Foi uma autêntica revolução do povo, não enquadrado, mas aqui, principalmente no Porto, que foi o sítio que nós conhecemos, o povo saiu à rua disposto a dar a vida para conquistar a liberdade e apoiar Pires Veloso. No raspo viu-se gente ferida com as tripas na mão por causa do fogo, com o que se pensava que eram balas simuladas e não eram balas verdadeiras, e o povo arrostou contra os bandidos que estavam dentro do raspo, que se meteram lá. E foi garantida, assim como no Porto, como em todos os sítios, foi garantido pelo povo a sua liberdade e a impossibilidade de uma nova ditadura. Pires Veloso foi o grande herói deste século, porque manteve, sem grandes problemas, manteve a liberdade e a democracia para Portugal. Já conhecia o general Pires Veloso, não pessoalmente, mas conhecia-o sobretudo pelo papel que desempenhou
na reintegração na função pública de docentes que foram saneados na Faculdade de Ensino Público, muitos deles injustamente saneados, e o general teve a coragem de os reintegrar na função pública. Também merecia pelo papel que desempenhou na entrega ao Hospital Santo António e à Universidade do Porto das instalações da ex-SICAP. Por tudo isto, sempre considerei o general Veloso um herói nacional e foi uma grande honra conhecê-lo pessoalmente. Após o 11 de março de 75, o país viveu uma fortíssima instabilidade política, económica e social sob o comando de uma esquerda comunista, que resultou em inúmeras decisões arbitrárias, com a prisão sem culpa formada de empresários e banqueiros, com mandados de detenção em branco, de capitã da banca, a indústria e as grandes herdades. Foram então ocupadas. As administrações foram substituídas pelas comissões de trabalhadores e vivemos nessa altura o caos social, político e económico. A pequena vingança servia para uma perseguição perversa. O 25 de novembro, protagonizado pelo então brigadeiro Pires Veloso, evitou uma guerra civil e pôs fim a este caos. Mandou libertar de imediato os presos políticos, sem culpa formada, e muitos sem mandado nominativo. Restabeleceu a confiança e a paz social. As grandes homenagens populares, de que então foi alvo, demonstram inequivocamente a gratidão de todos, nomeadamente em especial do povo do Norte. Tive a sorte de frequentar uma tertúlia que contava, entre outros ilustres, com João Pires Veloso. Eu nasci e cresci numa altura em que o meu pai acompanhava de muito perto o brigadeiro Pires Veloso e guardo dele uma grande recordação que foi sendo muito reforçada ao longo do tempo. Em primeiro lugar, porque o meu pai nunca perdeu o contacto com ele, era uma pessoa a quem eu recorria de uma forma permanente para tomar as suas principais decisões em termos pessoais e profissionais. Depois, porque eu próprio pude aperceber-me com o passar do tempo de toda a importância que Pires Veloso teve enquanto um dos esteios principais da formação do regime democrático em Portugal, a participação que teve no 25 de novembro, toda a sua coragem, toda a sua capacidade de liderar com muita frontalidade. Lembro-me ainda muito bem da sua candidatura a Presidente da República. É de facto um personagem notável do ponto de vista da seriedade, do ponto de vista do amor à pátria portuguesa, do ponto de vista da luta por um Portugal justo, democrático, com igualdade de oportunidades, com justiça social e com a autoridade soberana que um Estado deve ter. Eu curvo-me sempre perante a memória deste grande homem que nenhuma homenagem vai conseguir evidenciar em termos de dimensão face àquilo que ele foi e representou. Em 1975, quando Portugal atravessava, no chamado Verão Quente, um período caótico, de grande radicalismo político e social, ausência da autoridade do Estado, em clima de crescente instabilidade, num ambiente de pré-guerra civil, o norte do país, como área de resistência militar e de reorganização política face à probabilidade de ruptura institucional ao nível dos órgãos de soberania, assumia uma importância visível e inquestionável. Tratava-se de não permitir e de inverter o caminho para a instalação de um regime imposto pela força e pela violência, conduzido pela denominada legitimidade revolucionária, não sufragado por eleições livres, em tudo contrário às promessas assumidas no dia 25 de abril de 1974. Cada vez se acentuava mais a necessidade e a importância de, à frente da região militar norte, como seu comandante, estar um militar de exceção.
Pelo seu perfil militar, capacidade de comando, de liderança e de mobilização de vontades e pessoas, foi nomeado o então Brigadeiro António Pires Veloso para comandante da região militar 9. Não há abril sem novembro, ou seja, não há liberdade sem democracia. É fácil falar do general Pires Veloso. O general Pires Veloso, vice-rei do Norte, com o nome lhe dado pelo povo do Porto e pelo povo do Norte, teve um papel fundamental no 25 de novembro. Numa altura em que o Partido Comunista Português, nomeadamente o Dr. Álvaro Cunhal, pretendia distribuir armas à população, Portugal esteve nessa altura à beira de uma guerra civil, completamente. Valeu um conjunto de militares disciplinados, e entre eles, obviamente, o general Pires Veloso, que, no comando da região militar norte, com uma força disciplinada, impediu, quiçá, que esse banho de sangue que poderia acontecer com uma guerra civil acontecesse. Ele, a partir do norte, obviamente, disponibilizou-se de imediato para, no Porto, ter um governo provisório e, portanto, não foi por acaso que Francisco Sá Carneiro e o Dr. Mário Soares estiveram na véspera do 25 de novembro no quartel da região militar norte, mas o papel de Pires Veloso é um papel decisivo, conjuntamente com outros militares. Convidei-o para ir visitar o quartel-general de Coimbra, que ele me disse que nunca tinha visitado durante os vários anos em que esteve no ativo, e ele lá esteve um dia inteiro connosco no quartel-general da Brigada em Coimbra. Foi uma pessoa que me marcou por aquilo que disse, por aquilo que eu sabia da sua personalidade, mas por aquilo que ele disse. Recordo que um dia me disse, nesse dia em Coimbra, me disse que quando se tratam os militares, os soldados, os nossos homens, com respeito e humanismo, eles depois seguem-nos para aquilo que a gente quiser. E foi isso que ele fez quando estava no ativo. Por isso se tornou uma pessoa que, como dizia Camões, se libertou da lei da morte. Muitas dos jovens, muitas das pessoas hoje em dia não conhecem a personalidade do general Pires Veloso, mas para aqueles que o conheceram, para os muitos amigos que fez, é de facto uma pessoa que marcou um período da nossa história e que, portanto, é justo que seja lembrado e reconhecido nesta data tão significativa para a liberdade de Portugal, que foi o 25 de novembro. Quanto ao Sr. General Pires Veloso, que todo mundo conhecia, eu reconheço que o país inteiro, o povo, reconheceu o seu valor no 25 de novembro pela espada que lhe ofereceram, fruto do contributo de todos os anónimos, de que eu também fiz parte. Não olhando à sua cor política, Pires Veloso ordenou ao Sr. Coronel Magalhães que fosse acompanhado por 2 oficiais superiores. Um deles foi o Sr. Tenente-Coronel Cunha Ribeiro, o outro fui eu. Nos deslocássemos ao estabelecimento prisional de Custóias para contactar o seu diretor, no sentido deste senhor receber e tratar o melhor que lhe fosse possível esses senhores oficiais, quer fosse no aspecto da alimentação, quer das instalações ou outros. E foi assim que aconteceu. Pires Veloso, espada de honra, oferta do povo. Homem grande, como se diziam os indígenas no tempo das nossas possessões em África. Pires Veloso, herói de Portugal. Foi nomeado governador de São Tomé e Príncipe, foi o último governador de São Tomé e Príncipe e foi designado em setembro de 1975 para comandante da região militar norte, que foi resgatar das mãos da esquerda, da extrema-esquerda militar, que tinha feito a seguir a 11 de março inúmeros desmandos, abusos, perseguições, prisões arbitrárias. Conheci um desses jovens, tinha então 17 anos e passou meses e meses preso sem culpa formada. Ainda não tinha idade para votar, mas já tinha idade para ser preso. E Pires Veloso foi resgatar a região militar norte
dessas mãos, rapidamente as restituiu à ordem, à disciplina, à fidelidade aos ideais do 25 de Abril e se tornou um polo de confiança na sociedade portuguesa e no país. Teve um papel muito importante no 25 de Novembro, logo a seguir, apoiando a afirmação das forças militares fiéis ao espírito democrático do 25 de Abril e impedindo, com a sua firmeza e patriotismo, que Portugal resvalasse para a Guerra Civil, onde estava quase a afundar. Pires Veloso ficou com um nome admirado em todo o país, em particular no Norte, era conhecido popularmente como Vice-Rei do Norte. As populações fizeram-lhe uma grande homenagem quando saiu do comando da região militar, uma homenagem na rua, nos aliados, com dezenas de milhares de pessoas. É um homem que permanece na nossa memória como impoluto, como um honrado, como um referencial da liberdade. E por isso eu creio que está ainda a faltar na cidade do Porto, onde ele tanto trabalhou por nós, um grande arruamento, uma grande praça, sem tirar o nome a ninguém, mas que honre e perpetue a memória deste grande militar de Abril, deste grande militar da liberdade de Abril e Novembro, que serviu Portugal e nos defendeu dos horrores de uma nova ditadura. Eu tenho um grande prazer em participar numa homenagem ao Sr. General Pires Veloso. Ele marcou a minha vida em vários momentos. No 25 de Abril, foi o Sr. General que avisou o irmão, o engenheiro Pires Veloso, que era vizinho dos meus pais, aqui no Porto, no Pinheiro-Manso, e que avisou logo de madrugada, de manhã muito cedo, foi à minha casa avisar os meus pais de que tinha acontecido uma revolução boa, que tinha acontecido o 25 de Abril, e foi uma grande alegria para os meus pais, que nem sequer tiveram aquele período de hesitação. Depois disso, eu creio que o Sr. General Pires Veloso foi decisivo para o país e para a consolidação da democracia em Portugal. No 25 de Abril, ele foi fundamental no Norte, ele foi fundamental a travar os paraquedistas e teve uma importância, eu diria, sem hesitar, uma importância tão grande em que o 25 de Novembro não tivesse resultado num golpe pró-comunista, como teve o General Yanes. Ele foi ao lançamento do meu livro, foi assim, aqui no Porto, e conversámos diversas vezes, até porque estivemos de lados diferentes da barricada, exatamente no 25 de Novembro, tivemos a oportunidade de várias vezes trocar opiniões, e eu quero dizer que foi uma grande figura da democracia portuguesa, e sem ele, provavelmente, o país não teria, logo no 25 de Novembro, acabado com uma revolução que podia ter levado a uma guerra civil em Portugal. Muito obrigada, Sr. General Pires Veloso. General Pires Veloso, em 12 de setembro de 1975, foi colocado a comandar a região militar do Norte, porque a região militar do Norte vivia, na altura, numa verdadeira indisciplina. E o Sr. General Pires Veloso foi escolhido para vir comandar a região militar para a disciplinar. E foi o que aconteceu, devido às suas elevadíssimas qualidades de comandante, soube rapidamente percorrer todas as unidades, moralizar todas as unidades, moralizar quer oficiais, quer sargentos, quer cabos, quer soldados, e realmente em cerca de 2 meses e meio, quando aconteceu o 25 de Novembro, já a região militar do Norte estava perfeitamente disciplinada, perfeitamente equilibrada e pronta para dar apoio aos acontecimentos do 25 de Novembro, que foi o que aconteceu. Este é um testemunho sobre um antifascista. Por 2 vezes, 2 anos antes do 25 de Abril, o então Major Pires Veloso livrou-me da PIDE. À minha frente, telefonou ao chefe da Polícia Política em Porto Amélia, Moçambique, e disse apenas: "O senhor não volta a chamar o Forriel Cerejo, que está aqui às minhas ordens." À minha frente, sentada a secretária, lia o jornal Comércio de Funchal e não escondia que recusava todos os convites para as festanças das autoridades coloniais. Na véspera de eu embarcar para Lisboa em férias, em março de 1973, vou-me dar uma volta à beira-mar. Disse-me que quando voltasse tínhamos de arranjar maneira de PIDE me deixar em paz. Já não era só o chefe de Porto Amélia que me queria interrogar. Chegou o expediente para lhe ser levantado um auto de corpo de delito, explicou. Não voltámos a falar no caso porque não voltei a Moçambique. Segui o caminho que entendi,
Desertei para a Bélgica e escrevi-lhe a pedir desculpa. 10 anos depois, encontramos-nos em Lisboa, por acaso, e cumprimentámo-nos efusivamente, como se nada tivesse acontecido. Depois disso, falámos muitas vezes e até o visitei, a convite dele, em sua casa, em Sourico e no Porto. Obrigado, meu comandante. O general Pires Veloso é, para mim, um herói. Conheci-o primeiro como figura pública, depois tive o privilégio de privar com ele e com a sua família. É alguém que, no meu ponto de vista, em Portugal esteve sempre do lado certo da barricada. Antes de 25 de Abril, nos tempos da ditadura, sempre protegeu os seus soldados dos arbítrios dos ditadores e era um anticolonialista no sentido correto do termo, tal como eu o entendo. Depois de 25 de Abril, nos tempos gloriosos da Revolução, foi também um defensor da democracia, inclusivamente correndo o risco da sua própria vida. Foi também, como é sabido, o herói do 25 de Novembro, uma data marcante que permitiu que os princípios da Revolução, tal como tinham sido pensados em 25 de Abril, tivessem retomado os seus diversos carris, e é muito a Pires Veloso que se deve a democracia em que hoje vivemos. Pires Veloso, na forma como pensava os problemas do país e do mundo, tinha sempre na sua alma, no seu coração, um profundo amor à sua pátria, que foi justamente o que guiou toda a sua vida. Agradeço-lhe todos os ensinamentos que ele nos transmitiu, agradeço-lhe a sua heroicidade antes do 25 de Abril, depois do 25 de Abril e, sobretudo, a capacidade que teve no 25 de Novembro de defender os portugueses de uma nova ditadura, e por isso eu próprio, mas acho que todos os portugueses lhe devem estar eternamente gratos e devem homenageá-lo sempre. A propósito de uma personalidade ímpar, num momento absolutamente determinante da vida de Portugal, que foi o brigadeiro Pires Veloso. Pires Veloso foi, de facto, na minha opinião, um homem providencial. A sua atitude, o seu posicionamento na região militar do Norte foi decisiva para que Portugal tivesse enverdado pela democracia pluralista e pela uma lógica constitucional e não propriamente no caminho da prepotência militar em que alguns queriam enfileirar o nosso país. Foi decisivo e foi, portanto, Pires Veloso um homem providencial. O que teria sido se um outro homem providencial, Francisco Sá Carneiro, tem escolhido nas presidenciais de 1980 para candidato presidencial o Sr. Brigadeiro Pires Veloso? Provavelmente a história teria sido diferente. Provavelmente teríamos tido um Presidente da República muito melhor, muito mais democrata, muito mais europeu, muito mais enérgico do que aquele que tivemos, e provavelmente a história teria sido diferente. Não foi assim. Mas não é por isso que o legado histórico de Pires Veloso, de alguma forma, fica ameaçado. Fica diferente. Mas o legado histórico de Pires Veloso é um legado de um democrata, de um homem que foi o exemplo para os seus contemporâneos e também para os vindouros. Um homem que marcou decisivamente, fez a boa diferença na história de Portugal. E é por estas razões e muitas outras, que não tenho agora aqui tempo de aduzir, que eu considero que as homenagens ao Sr. Brigadeiro Pires Veloso são todas elas merecidas e pecam por defeito. A firmeza de caráter, a nobreza da honra, o profundo sentido humano e de justiça social, a verticalidade sem medo, a lealdade sincera da amizade de Pires Veloso não nasceram por geração espontânea, mas foram fruto da educação. O grande humanista cristão e venerando bispo, Sr. Dom Manuel Martins, que temos a honra de ter aqui presente, escreveu: quem não lembra o brigadeiro Pires Veloso, o vice-rei do Norte, com a sua autoridade e coragem determinada e com a sua lucidez, abriu a porta da esperança a este quase perdido país. Sem o 25 de novembro, o 25 de abril não teria passado de um sorriso fugaz. Fim de citação. O general Pires Veloso deixou uma marca indelével em todos os que privaram com ele. Um homem com sentido cívico, irrepreensível. Um militar patriota e corajoso. Um democrata convicto. Guardo dele essa imagem pública, íntegra e exemplar, a que não posso deixar de acrescentar, num registro mais privado e emotivo,
a correção e afabilidade com que sempre me tratou. O país deve-lhe muito. O Porto, a sua cidade, deve-lhe ainda mais, porque contribuiu com o seu exemplo para afirmar os valores de apego à liberdade e de verticalidade que constituem marca da nossa identidade. Obrigado, General Pires Veloso. O Brigadeiro Pires Veloso, a quem o povo do Norte apelidou, muito justamente, de Vice-Rei do Norte, foi um grande português, um homem que soube interpretar a vontade da liberdade e da democracia, que havia sido prometida um ano antes e que alguns tinham cuidado de raptar. Quando ele elevou a sua voz a Norte a favor da liberdade que tinha que ser associada às promessas do 25 de Abril, foi também o grande inspirador do 25 de Novembro e assim da liberdade com que todos nós hoje vivemos. E por isso mesmo, todos os depoimentos que possamos fazer não fazem jus à grandeza de um homem que o Porto soube homenagear com uma estátua que está ali na Praça da República, junto ao quartel-general que ele também comandou. Finalmente, aproveito a oportunidade para agradecer de coração todos os testemunhos de apoio de milhares e milhares de trabalhadores e outros indivíduos, pelas mais diversas formas a mim têm chegado, bem como reafirmar a minha firme determinação de salvaguardar a ordem e disciplina, de que de resto todo este povo nortenho tem sido vivo exemplo nos momentos mais difíceis que temos vivido.